notícias. Agora a galera está perguntando, quer saber as atualizações. O Rony, temos alguma novidade sobre esta negociação? O Rony está perto, está quente, morno, frio? Olha, nós temos sim uma novidade e é com relação ao principal entrave, que na verdade não é tanta novidade assim, mas o Jorge Sampaoli, ele é o principal problema para o Santos nessa situação, porque o Sampaoli entende que o Rony, ele é centroavante e ele pode cumprir essa função diante da possibilidade da saída do atacante Hulk. E o Sampaoli não quer perder uma opção ofensiva no seu plantel. E ele está desesperado com a possibilidade de já perder duas de uma vez. E por isso, enquanto um novo camisa 9 não chegar até o Galo, o treinador argentino não pretende liberar para o Santos. Já do outro lado da equação, do lado santista, existe um acordo agora financeiro com o Galo. O Santos conseguiu chegar a esse acordo com o Atlético Mineiro e também com o próprio Rony. Já tem bases salariais e tempo de contrato acertado com o jogador. O que segue pendente é justamente a exigência do Sampaoli, que vive cobrando a chegada do centroavante para o Atlético Mineiro antes de autorizar o término das negociações. Mais uma informação que é trazida pelo jornalista Lucas Mussetti. O Sampaoli sempre dificultando a nossa vida, né? Ano passado foi aquele fuzuê que ele vinha, foi gente lá falar com ele, depois ele falou não para o Santos. Olha, Sampaoli, complicado, viu? Muito complicado. Você era favorável à vinda do Sampaoli para o Santos naquela época, no ano passado? Totalmente. Para mim, o Sampaoli, ele é o último, ele foi o último técnico de verdade que o Santos teve. Depois, só jogador fraco, só treinador fraco. O Santos teve uma era aí de ser treinado por Clebinho, por Carille, né? Jesus, assim, Ih, Bustos. mamãe! Depois Assim, não acertou, mas só sofremos. só sofrência. E gostava demais do Sampaoli. Eu não peço mais o Sampaoli no Santos. Eu acho que muito se diz que o Santos não conseguiu chegar na pedida do Sampaoli, mas assim, é culpa do Sampaoli também, né? Porque o Concordo. Sampaoli, ele ficava falando assim: "Ah, eu quero voltar. Ah, eu adoraria voltar pro Santos. Quero muito o Santos". Mas quando o Santos faz a proposta, o cara só recusa. É igual você falar assim pra mim: "Ó, Thiago, eu quero contar com você aqui no Varanda Futebol Debate". Eu falar: "Legal, quero muito participar, mas eu quero uma Ferrari por semana". Mas aí também, né? Olha, o São É, Paulo é assim, gente. O é. São Paulo é exatamente assim. Tô doido para ir trabalhar aí, mas você tem que me pagar uma Ferrari por semana, você tem que mudar o nome do estádio para Jorge Sampaoli, você tem que mudar o nome da Vila Belmiro para o nome da região da Vila Belmiro para Vila Jorge, Jorge Belmiro, enfim, olha as exigências do cara. Aí no final das contas ele vai pro Galo, ele vai para um Atlético Mineiro que nem reforçou o seu plantel com a chegada do São Paulo. Olha, me desculpe, eu não quero mais o São Paulo no Santos, caso haja necessidade de contratação de novo técnico. Exatamente, concordo com você. E não foi a primeira vez que ele fez isso, né? Então, acho que isso já foi um desrespeito com o Santos Futebol Clube. Aqui ele pediu mundos e fundos. A diretoria foi até ao mercado buscar alguns jogadores que ele solicitou, só que no final das contas ele não fechou o contrato conosco. Sampaoli é um ótimo técnico, na minha opinião. Entretanto, eu acho que ele usou o Santos para, né, aparecer na vitrine, porque o Sampaoli estava quietinho lá onde ele estava. Então, o Santos, né, deu essa visibilidade e ele acabou fechando com o Atlético. Então, também não, se ocorrer uma próxima sondagem de Sampaoli vir para o Santos, eu sou totalmente contra, porque ele desrespeitou o Santos Futebol Clube. Mandar um abraço aqui para o William. Bom dia. Se o Santos tivesse planejamento, um estádio maior, uma estrutura, não precisava vender os jogadores da base santista barato. Você concorda com o William, Jordão? Concordo, porque se as estruturas do Santos fossem maiores, primeiro que, melhores, na verdade, né? Primeiro que o Santos teria certamente melhores condições de trabalho para os seus atletas, teria melhores condições, tudo. Os melhores profissionais trabalhariam aqui, o Santos seria uma equipe mais atrativa, e dentro de tudo isso, o que viria? O resultado dentro de campo. O Santos, pelo menos, poderia estar brigando no Brasileiro, não digo para título, mas para ir para uma Libertadores. O Santos poderia chegar mais longe nas Copas, tendo em conta que, por exemplo, na Copa do Brasil, o Santos não chega em umas quartas de final desde 2022.
Desde que o Santos foi eliminado para o Atlético Paranaense, perdendo na Vila perdeu na Arena da Baixada por 1-0 e perdeu na Vila também por 1-0. Desde então, oitavas de final. Ano passado, vergonha para a equipe do CRB. O Santos, em torneios internacionais, também virou uma verdadeira piada. A gente sabe que a história do Santos, o Santos não é a equipe que tem mais participações em Libertadores, mas o Santos é aquele time que entra para brigar. O Santos só foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, tinha sido eliminado uma vez na vida. Já foi eliminado uma outra vez agora, nessa sequência horrível que nós estamos tendo. O Santos caiu naquele grupo que tinha Barcelona, que tinha o Boca Juniors e também o The Strongest. Depois o Santos vai jogar a Copa Sul-Americana e consegue a façanha de cair para o Libertad do Paraguai. E no ano seguinte, como se já não fosse o bastante ser humilhado em 22, o Santos consegue uma outra proeza ainda maior. Cair na fase de grupos da Sul-Americana num grupo que tinha Newell's Old Boys, num grupo que tinha o Audax italiano e num grupo que tinha o Blooming da Bolívia. Olha o que virou o Santos, pessoal. Então, assim, se o Santos tivesse uma estrutura melhor, concordo com o nosso amigo Varandeiro William, se tudo no Santos funcionasse de um jeito pelo menos 50% acima do que está hoje, certamente muitas vergonhas a gente não passaria da forma que nós estamos passando nos últimos anos. É verdade, meu caro Jordão. E o Luciano De Bloch, Vojvoda é um técnico fraco, Sampaoli faria uma faxina nesses caras. Isso é verdade. O Sampaoli, ele ia chegar fazendo uma varredura, não ia ter qual é com ele, mas eu acho, Luciano, também que ele ia bater muito de frente com a diretoria. Você concorda com isso, Thiago? Concordo. Sampaoli é aquele técnico, ele exige tudo, tudo. Tudo tem que estar do jeito dele. Literalmente. Para quem não se lembra, o Sampaoli, na passagem dele no Santos em 2019, a gente sabe que o José Carlos Pérez ele não cumpria alguns débitos, né? Digamos que ele devia, né? O Pix era para cair no dia 5, ele fazia no dia 14, às vezes nem fazia, né? Só que com o Sampaoli, ele tinha medo do Sampaoli. O Sampaoli, gente, teve uma vez que o Carlos Pérez ele atrasou minutos o pagamento do Sampaoli. E o Sampaoli foi e mandou um e-mail pro cara. O Sampaoli é bravo. Sérgio Antônio, Sampaoli ganhou o quê? Muito papudo e valentão. Não foi e nunca será o melhor para o Santos. Gente, Sampaoli é um caso à parte, assim. Ele entende muito de futebol, está lá no Atlético. E vamos falar agora sobre a segunda negociação que está aí no mercado. Loyola, como que está o andamento? Tivemos alguma atualização? Quem está mais próximo, o Rony ou o Loyola, na sua opinião, Thiago? Olha, na minha opinião, o mais próximo aqui talvez seja o Rony, né? Eu acho que é mais fácil você contratar um jogador para a posição, um centroavante novo, o Atlético Mineiro conseguir isso, do que o impasse envolvendo agora já aqui no campo da notícia, que o que trava a negociação entre Santos e o Loyola, Santos Independiente, Santos e Huachipato? É justamente o impasse no momento que envolve o Huachipato e o Independiente. A negociação não avança porque o clube chileno ainda não recebeu do Independiente da Argentina os valores referentes à primeira venda do Felipe Loyola, tendo em conta que eles têm direito a 40% de todas as transações que envolvem o jogador da seleção argentina. E essa dívida, ela gira em torno de $1 milhão, e o Huachipato exige a quitação antes da entrada do dinheiro do Santos. Já do outro lado, do clube argentino, o Independiente defende que o Santos realize primeiro o pagamento, para aí sim, então, repassar esses valores ao clube chileno, mas o Huachipato teme de que tome outro calote do Independiente. E vale aqui destacar e reforçar, entre Santos e Felipe Loyola, tudo acertado. Entre Santos e Independiente, também já existe um acordo para o pagamento de $6 milhões em algumas parcelas. O entrave, portanto, é exclusivamente entre os dois clubes estrangeiros. Nessa ocasião, a culpa não fica por conta do Santos. Que coisa, hein? Que coisa esse Independiente. O Huachipato, a nossa pedra no caminho. Olha, complicado. Vamos ver, inclusive, né? O Loyola, ele se reapresentou no Internacional, certo, Thiago? O Loyola, ele não quis fazer birra, né? Uma informação, inclusive, do Lucas Musetti, que é o seguinte: o Independiente travou a negociação,
não está se bicando direito com o Huachipato, e aí eles vão fazer a pré-temporada deles. E o Felipe Loyola, claro, faz parte do plantel do clube, ainda tem contrato com a equipe argentina, ele viajou junto com seus companheiros até para evitar maiores problemas, né? Tinha sim ali um receio dele bater o pé e falar: olha, se não me vender, eu não participo, se não topar logo essa negociação, eu vou fazer birra, não vou participar mais das partidas, e ele não quis fazer isso até para evitar que aí sim o Independiente, que é uma equipe chatíssima do mundo do futebol, bata o pé e fala: beleza, você não quer ir você não está nos obedecendo, a gente não te vende, e aí a gente vê quem tem força maior, porque o Loyola tem contrato a ser cumprido, e se ele não seguir as orientações da equipe, aí ele até pode sofrer sanções na FIFA. E aqui o nosso amigo Rafael Atipato tá se vingando pelo Soteldo, mas a gente acertou essa dívida, né, do Soteldo, lógico, bem tardiamente, né? O Santos não tem um bom nome no mercado, não tem fama de bom pagador com os nossos hermanos. Eu acho que isso tudo acabou contribuindo aí, né, com todo esse imbróglio. E vamos ver o que vai acontecer, e nada que impeça, né, que essas negociações se concretizem a qualquer momento, sendo que, por incrível que pareça, do lado do Santos está tudo certo. Wilson, queria saber se tem outras contratações previstas aí, Thiago. Olha, com relação ao setor do meio de campo, ou é o Felipe Loyola ou é o Felipe Loyola. Não tem opção B, não tem opção C, opção D, E. Não. É o Loyola e acabou. O Santos não tem uma outra alternativa para essa posição no mercado da bola. Já com relação ao Rony, a situação dele é vista de um jeito mais simples. O Santos entende que, se o Santos não fechar com o jogo com o Atlético Mineiro, o Peixe pode ir atrás de outros atletas. O Santos vê que tem um campo maior de possibilidades na posição que o Rony atua. Já se especulou, por exemplo, o Jefinho, só que o atleta está a caminho já no mercado chinês. Já foi debatido o Vitinho no Santos, Michael já foi oferecido ao Santos. Enfim, essa questão de jogadores na ponta é mais simples. Se der errado com o Rony, o Santos busca alternativas. Se der errado com o Felipe Loyola, o Santos vai com o que tem mesmo.